Um dos grandes problemas na educação no Brasil é a, muitas vezes, falta de atratividade do ambiente escolar, seja em relação à estrutura física da própria escola, seja em relação aos outros alunos da escola, que podem ser de uma realidade muito distante, o que causa isolamento, seja em relação à maneira como se trabalha o conteúdo escolar, muitas vezes com excesso de rigidez e distante da realidade do aluno. Esse conjunto de fatores desencadeia em outro grave problema, a evasão escolar, ou o abandono da escola por parte do aluno. Eu tive um ensino médio bom, eu acho, né? A única coisa que me fez falta, assim, foi preparo pro Enem, porque é uma prova muito importante. As pessoas estão saindo do ensino médio, né? No meu ensino médio, minha única preocupação era entrar numa federal. Eu não tinha o luxo de sair, me divertir. Eu tinha que pensar, eu tenho que me preparar porque o Enem tá chegando, desde o primeiro. E aí no primeiro, no segundo, terceiro ano, então, que foi mais sufocante, porque sempre tinha prova, sabe? Tinha aqueles professores que sempre tentavam ajudar, passavam coisa na moral, era bem didático nas suas matérias, mas também tinha aqueles problemas de instituição, matérias onde não tinha professor, ou professores que, sei lá, estavam meio que cobrindo vaga, que nem era o caso de filosofia. Eu conheci o ensino médio aqui no Rio de Janeiro basicamente 3 anos depois que eu cheguei de Rondônia. Eu não conhecia muita coisa aqui. Eu estudei em um colégio pequeno e particular e fui para um colégio bem maior. Tem uns professores que eles querem muito preparar, ajudar. Eles incentivam a gente a estudar pro Enem, mas assim, a escola normalmente ela não foca muito nisso. E o colégio, eu acho que poderia haver uma pressão menor, poderia ter um funcionário, uma pessoa que seria responsável por ajudar esses alunos, porque essa pressão que tinha era muito grande sobre o vestibular. As salas tinham seus problemas de estrutura, como acho que a maioria das escolas públicas no Brasil tem, de cadeiras zoadas. Tiveram muitos problemas com a diretoria da escola, eles não fizeram as obras que deveriam fazer, o colégio tinha muito buraco. Os professores, eles até tentavam, mas assim, eram 6 turmas, cada turma com 40 alunos, então você imagina, não tem como você ser pai e mãe de todo mundo. Faltam recursos para poder o aluno se preparar melhor, então, consequentemente, o aluno não consegue ter um bom rendimento no Enem. Eu acredito até que é uma prova desumana para quem tem um ensino médio num colégio público, é totalmente desumano. Além de todos esses fatores mencionados, há ainda a questão dos alunos que vivem em comunidades rodeadas pela criminalidade, tendo essa realidade como algo normal. Nesses casos, a escola acaba tendo que disputar o aluno com essa realidade e muitas vezes perde. Como trazer esse aluno para a escola? Como fazê-lo se interessar pela escola, sendo que essa mesma escola é muitas vezes distante da realidade desse aluno? Há mais de 20 anos que está cada dia pior. Tem muitas políticas públicas no Brasil que, assim, fazem com que a educação, pelo menos no município onde eu moro, eu possa dizer que é uma boa educação. E não tem previsão de melhorar com essas modificações que eles estão fazendo, não. Não vai melhorar. Eu vejo que a educação, ela ainda pode aprimorar muito mais. Porque as escolas que estão formando pessoas melhores, não, termo errado, esse melhores é errado, tá? Com conteúdo um pouco melhor, é o que a gente chama de escola tradicional. Eu acredito que o ambiente, ele tem que ser atrativo. E por ele ser atrativo, eu tenho que encontrar meios para que a criança, ela aprenda brincando e ela aprenda conhecendo outras coisas. O que eu faria para ele gostar mais da coisa? Primeiro, eu mudava o currículo.
Mudava todo o currículo deles. Não tem motivo de ocupar a cabeça, porque eu acho que tem que ocupar se ele fosse fazer uma especialização. Tudo bem. Eu vejo uma diferença muito grande. Quando a criança ela sai da educação infantil e passa para o ensino fundamental, a gente percebe que a criança, ela... Um baque, né? Ela tem um baque muito grande, porque o universo infantil é muito criativo, né? É através de jogos, é através de brincadeiras. Então, quando chega no ensino fundamental, é como se quebrasse esse elo e colocasse eles de uma forma mais assim sistemática Rígida. e rígida, e eles não conseguem muitas das vezes aprender pelo fato de ser uma coisa tão rígida e não ter aquela vivência lúdica. Botava uma coisa de acordo, mas aí teria que ser uma coisa para cada lugar. Na verdade, até para cada escola. Porque 2 escolas no mesmo bairro são 2 realidades diferentes. Basta ser de quadra diferente. Então você tem que mudar. Então você tem que fazer a escola de acordo com a realidade da tua comunidade. É obrigação da escola de intervir. A escola, ela tem que funcionar como um elo entre a família e a comunidade. Já que você não vai mexer com o pai e com a mãe, então vamos ensinar a criança a sobreviver, dar suporte àquela criança para ela passar e dar o fora dali. Eu tenho que chamar os responsáveis e conversar, tentar conversar sobre esse assunto e de alguma forma tentar intervir nessa situação. De repente, reconhecer que está sofrendo violência, que muitas vezes Ele não não sabe. entende. Cresceu Ele não aquilo entende. como sendo normal. Você entendeu? Para a criança querer vir, ela saber o que é ser tratada bem. Porque senão ele não vai achar que está sendo tratado bem. Olha só. O ano passado até, eu acho que eu cheguei a comentar isso com o Marcos. Eu disse que eu não vou mais em enterro de aluno nenhum. Eu perdi um aluno que era um excelente, mas um desenhista de primeira. Ele levou 5 tiros no rosto. Lá na escola, pelo menos assim, eu não fiquei sabendo de nenhum caso assim. Mas a gente trabalha numa comunidade. Sim. A gente trabalha numa comunidade. E a gente escuta sobre alguns casos, não na escola, mas a gente escuta ao redor certas coisas. E aí? Você faz o que com essa criança? E outros? Você vê outro, garoto com a mochila, um garoto pequenininho, aí o pessoal ainda diz, não pode revirar a mochila. Realmente não pode, mas a gente estava vendo que a mochila do moleque estava muito pesada. É porque é complicado. Elas crescem num ambiente onde aquilo é considerado normal. Normal, é De repente verdade. chega na escola e descobre que não é, que é errado. Que é errado. Como agir com isso? E aí, como que a gente vai agir dessa forma? Porque a gente tem que entender a diferença, a gente tem que trabalhar respeitando o outro, e aí a gente fica meio num beco sem saída, porque muitas das vezes a gente não pode nem estar falando sobre esse assunto com o aluno, E né? você não sabe quem é o pai, Porque, quem é a mãe. na verdade, isso é verdade, porque a gente não sabe nem quem é o pai, então muitas das vezes a gente não pode estar falando sobre esse assunto. Mas assim, a gente não deixa de estar orientando, né, de alguma forma. Mas quando o garoto é adolescente, o garoto se vira melhor. Sabe, mas quando é os pequenininhos, né, pirralhinha, garoto de 7 anos de idade, eles têm uma coisa. Mas é uma barra muito pesada. Muito pesada.